Oi, gente. Meu nome é Annelise. Sou aluna do sexto período da turma da noite. O tema do meu trabalho é embriaguez e eu vou apresentar com a colaboração do Matheus, da Samara, do Otávio e do Jean. Eu fiquei com a parte de introdução do conceito e classificação. Então, vamos lá, vamos iniciar pelo contexto histórico. Bom, o álcool está presente na sociedade há muito, muito tempo. E ele serve para aquecer do frio, para em rituais de celebração e confraternização entre familiares e amigos. Também serve de remédio, de perfume, ajuda, né, na formação de perfumes, combustíveis e entre outros. Só que o que acontece? Nosso trabalho ele vai justamente diferenciar e apresentar, falar sobre quando o álcool ele é utilizado de modo exagerado, se assim posso dizer. E quando o indivíduo perde o controle, e esse uso vem trazer danos à sociedade e ao próprio indivíduo. Não é à toa que esse assunto, envolvendo o álcool, está presente no Código Penal brasileiro, no Código de Trânsito e entre outros artigos do nosso ordenamento jurídico, né? Só assim já nota-se que é um problema social. Falando nisso, temos que tratar sobre o alcoolismo crônico, que é uma doença, e que deve ser tratada não só com a ajuda do próprio indivíduo, da sociedade, dos amigos e familiares, mas precisa de uma ajuda médica, terapeuta, remédio e outros meios para conseguir objetivar-se a cura. O álcool ele traz transtornos ao indivíduo, transtornos que alteram a capacidade de entendimento e de ação. Então, a embriaguez é causada pela ingestão do álcool ou substâncias psicoativas de forma exagerada, causando a intoxicação aguda, que altera totalmente o comportamento do indivíduo, podendo levá-lo até o estado de coma, sendo o alcoolismo o conjunto de alterações causado pela ingestão contínua do álcool. De acordo com o Ministério da Saúde, pode-se ainda diferenciar o álcool em 3 tipos, que é o bebedouro moderado, que é aquele que bebe socialmente nos finais de semana ou quando convém. O bebedouro problema, que é aquele que toda vez que ele vai ingerir o álcool, algo acontece, algo de ruim acontece. Ele vai ter um problema de trânsito ou um problema de violência, algo do tipo. Por fim, tem o dependente do álcool, que é aquele que vai precisar de ajuda, que vai precisar de um tratamento para conseguir se libertar. O consumo exagerado do álcool leva à embriaguez e até mesmo ao alcoolismo. Vou diferenciar alguns nomes, que vai ser importante para que vocês entendam no desenvolvimento do nosso trabalho e para que vocês já tenham o entendimento e o conhecimento, que é a embriaguez alcoólica, que é basicamente o conjunto de manifestações neuropsicossomáticas, resultado da intoxicação etílica aguda de caráter episódico e passageiro. O alcoolismo, que é uma síndrome psicoorgânica caracterizada por um elenco de perturbações, resultado do uso imoderado do álcool e de caráter crônico. Por fim, a alcoolemia, que é o resultado da dosagem do álcool etílico na circulação sanguínea e seus percentuais traduzidos em gramas ou decigramas por litro de sangue examinado. Então, dessa forma, entende-se que a embriaguez é um estágio, a alcoolemia é uma taxa e o alcoolismo é um estado. As bebidas alcoólicas podem ser classificadas em 3 grupos, que é a bebida fermentada, que são aquelas as quais se caracterizam por apresentar o menor teor de álcool, por se organizarem da fermentação natural das substâncias terciárias, que são os vinhos, as cidras, as cervejas, entre outras. As bebidas destiladas, que são de grande concentração alcoólica, obtidas por destilação em alambiques, que a gente conhece como água ardente, o uísque, o cunhaque
e entre outros. As bebidas alcoolizadas é a mistura dos dois citados primeiro, que foram citados anteriormente, que são conseguidas artificialmente pelo adicionamento de álcool aos produtos fermentados, que são o vinho do Porto, o vinho Madeira, entre outros. Bom, por fim, as bebidas alcoólicas podem ser apresentadas substâncias diferentes do álcool, causando ainda mais problemas à saúde do indivíduo, tais como essências, éteres, aldeídos e entre outros produtos. Bom, essa era a minha parte e espero que todos tenham compreendido. Então, agora eu vou falar sobre embriaguez alcoólica, né? Que ela se diferencia do alcoolismo, e o alcoolismo vai ser tratado mais na frente, por Samara. Né? No caso, a embriaguez alcoólica aguda, ela se caracteriza por um conjunto de manifestações psiconeurosomáticas resultantes da intoxicação por álcool, né? Sendo de caráter episódico e de curso passageiro, ao contrário do alcoolismo. Se diferencia do quadro de alcoolismo, que vai ser tratado mais na frente, por esse uso de álcool, aliás, por essa embriaguez aguda ser causado por um consumo episódico. O alcoolismo ele é bem mais complexo e se caracteriza por ser um estado que se prolonga no tempo. Mesmo quando a pessoa não tendo ingerido álcool, ela tem sintomas em função do alcoolismo. Isso vai ser melhor tratado por Samara. Segundo a literatura, os efeitos do álcool estão ligados à tolerância do organismo do indivíduo. Eles estão mais ligados à tolerância do indivíduo ao álcool do que propriamente à quantidade do álcool, né? A ação do álcool no organismo ele vai gerar manifestações tanto físicas, neurológicas e psíquicas. As manifestações físicas, as principais são congestão das conjuntivas, que é, no caso, os olhos vermelhos, a taquicardia, a taquipneia, que é a respiração acelerada, a taquisfigmia, que vai estar ligada ao aumento dos batimentos cardíacos, e o chamado hálito etílico. É importante salientar que nenhum desses sintomas, dessas características isoladas, você pode fechar um diagnóstico de embriaguez, porque essas características também podem ser fruto de outras coisas, né? Só a análise em conjunto desses sintomas, digamos assim, é que você pode fechar um diagnóstico de embriaguez. No caso, as manifestações neurológicas, elas vão estar ligadas a alterações relacionadas ao equilíbrio. A marcha, né, que é chamada marcha ebriosa, que é quando a pessoa não consegue andar em linha reta normalmente, e também essas manifestações neurológicas também estão ligadas à coordenação motora em geral. Também a análise desses sintomas neurológicos deve ser analisadas com critério, porque de forma a afastar quaisquer outras causas que causem também essas alterações. As perturbações da coordenação motora, elas traduzem por ataxia, que no caso vai ser em coordenação motora na orientação dos movimentos, a dismetria, que é a perturbação na medida dos movimentos, a assinergia, que é a incoordenação da harmonia de certos conjuntos de movimentos, a disdiadococinesia, que é a desordem na realização de movimentos rápidos e opostos. Também é comum disartria, que é a dificuldade na articulação das palavras, e também envolve sensibilidade tátil, dolorosa e térmica também, né? Pode também ter soluços, vômito, entre outras coisas. Esse teste de coordenação motora, muito usado, para medir o nível de embriaguez, em função dessa descoordenação motora, na verdade, é chamado de manobra de Romberg, que é um exame neurológico que pode ser utilizado justamente para verificar esse estado neurológico de intoxicação aguda por álcool. No caso das manifestações psíquicas, elas vão ocorrer de forma progressiva. Dentre essas manifestações psíquicas, em função do uso do álcool, a gente tem as alterações de humor, as alterações no senso ético,
no curso do pensamento e na associação de ideias. Também vai ser bem característico a diminuição da atenção. No caso, a memória também fica bem prejudicada, podendo haver também amnésia alcoólica, e também fica afetada a capacidade de julgamento. As fases da embriaguez. A literatura ela divide o estado de embriaguez em 3 fases. Né? O primeiro é o estado de excitação, que é quando o indivíduo ele vai se mostrar loquaz, vivo, né? Animado, bem-humorado, gracejador, e que, inclusive, às vezes dá até uma falsa impressão de maior capacidade intelectual. Né? É a chamada de fase de euforia. Já a segunda fase é a fase de confusão. A medicina legal, ela se foca muito nessa segunda fase, que é justamente onde geralmente ocorre os crimes, a questão ligada à violência. Tanto é que ela é denominada também fase médico-legal, né? Porque nela que vão aparecer as perturbações neurológicas, psíquicas, turbulência, agressividade, irritabilidade, ataxia, e é nela que geralmente ocorrem os episódios ligados a cometimento de crimes. A terceira fase, que é a chamada fase do sono, ou também chamada de fase comatosa, nessa fase o paciente ele já não se mantém de pé, ele já tem que andar assim, apoiado em outras pessoas, e ele pode cair em sono profundo. É um estado onde a consciência fica comprometida e ele não responde a estímulos externos mais. Nessa fase, já vai haver um aumento das pupilas e elas passam a não responder à luz. E também é um aumento da sudorese, que é uma tentativa do corpo de expulsar esse álcool, né, que tá lá. É importante salientar que, tipo, alguns autores, eles consideram que a embriaguez tem 5 fases, e não 3. Né? Esses autores, eles colocam uma fase anterior à fase de excitação, uma fase subclínica, né, que, tipo, não é propriamente a embriaguez, mas você já tem uma leve excitação em função de uma pequena quantidade de álcool ingerida. E também colocam uma 5ª fase, que, na verdade, seria ligada à morte, né? Mas, de toda forma, a grande maioria dos autores, eles colocam só 3 fases mesmo. Com relação à tolerância, ao álcool, é importante notar que uma mesma quantidade de álcool, ela vai, assim, ministrada a diferentes pessoas, ela pode acarretar, em cada uma delas, efeitos diferentes em função de circunstâncias ocasionais. Algumas pessoas, por exemplo, têm uma maior tolerância ao álcool, outras têm uma menor tolerância. Essa tolerância ela vai variar em função de alguns fatores. Por exemplo, considerando que aproximadamente 2/3 do corpo humano é composto por líquido, né? Então, quanto maior for o peso, mais diluído vai ser esse álcool, né? Então, a gente pode dizer que a concentração mais elevada nos indivíduos de menor peso, para a mesma quantidade de álcool ingerida, os indivíduos de menor peso vão ter, digamos assim, efeitos mais graves, né, do que uma pessoa de grande porte. A questão também está ligada ao sistema digestivo, que absorve esse álcool e passa para o sangue, né? No caso, essa absorção, ela varia de acordo com a concentração alcoólica da bebida, o ritmo de digestão, a vacuidade, também a plenitude do estômago e os fenômenos de boa ou má absorção. Tipo assim, o quanto esse álcool chega na corrente sanguínea em função de uma maior ou menor absorção desse estômago. Também a gente pode dizer que tem certas ligações com os estados emotivos, a estafa, o sono, a temperatura também influencia, o fumo, as doenças e os estados de convalescência também têm uma influência nessa sensibilidade do corpo humano ao álcool, que pode variar de pessoa para pessoa. Metabolismo do álcool. Da ingestão até ser eliminado, o álcool ele vai passar por diversas fases de metabolização dentro do organismo humano. O etanol, ele é uma molécula relativamente pequena, e a absorção pelo estômago, ele é absorvido primeiramente no estômago, a menor parte dele. Mas a maior parte dele vai ser absorvido pelo intestino mesmo, onde essa absorção ocorre de maneira mais rápida.
Por ser solúvel em água, o etanol ele acessa rapidamente a corrente sanguínea e de lá ele é distribuído para os mais diversos órgãos e sistemas do corpo humano, certo? O coração, o cérebro e os músculos eles estão sujeitos às mesmas concentrações de álcool do sangue. A exceção vai ser o fígado, que ele fica sujeito a concentrações maiores, já que ele recebe o etanol absorvido do estômago e do intestino. O fígado é um órgão particularmente suscetível, sujeito a danos em função da ingestão do álcool, justamente pelo fato de ele ser responsável pela metabolização dessa substância. Mais de 90% do álcool absorvido é eliminado pelo fígado. E mais ou menos de 2 a 5% é excretado sem modificações, tanto pela urina, suor, respiração. O primeiro passo do metabolismo do álcool é a oxidação do acetaldeído por uma enzima chamada desidrogenase. Essa enzima ela vai converter o álcool em acetaldeído e, mesmo em pequenas concentrações, é tóxico para o organismo. A enzima aldeído desidrogenase, por sua vez, ela vai converter o acetaldeído em acetato. E a maior parte desse acetato vai ser produzido, que foi produzido, vai atingir outras partes do organismo pela corrente sanguínea. A literatura, ela vem trazer que a alcoolemia, ela vai se dar de forma progressiva, certo? E a eliminação desse álcool totalmente do corpo, ela vai se dar de 15 a 20 horas após a última ingestão de bebida alcoólica. Pesquisa bioquímica do álcool. A dosagem do álcool no organismo, ela pode se dar de várias maneiras, certo? Pode ser pela saliva, né? A dosagem de álcool na saliva, ela seria de grande valia em virtude dela se aproximar muito com a concentração alcoólica do sangue. No entanto, na prática, essa medição feita na saliva, ela não é muito feita. Ela é desaconselhada justamente porque tem algumas substâncias na saliva que fazem com que esse teste possa dar um falso positivo. Por isso que pela saliva não é muito usado. Você pode usar também a urina, né? A pesquisa não vai ter um valor absoluto, né? Por causa das variações de concentração de álcool em função do número de micções, bem como o fato de a bexiga estar ou não vazia no início da ingestão do álcool, etc. E também a variação de acordo com o tipo de bebida ingerida, né? A questão que envolve esse fluxo que está ligado aos rins. Uma outra forma também de medir o álcool no corpo humano é através do líquido cefalorraquidiano. Só que esse método, ele, no geral, é usado para fazer a medição em cadáveres, porque, eu creio que seja bem invasivo. E tendo outros métodos, eu acho que esse não seria muito adequado. Também você pode fazer essa medição pelo ar expirado, né, que esse é o método usado pelo bafômetro, né, no qual o paciente vai soprar um tubo com permanganato de potássio e ácido sulfúrico, e se houver partículas de álcool nesse ar expirado, vai haver oxidação e o permanganato ele muda de cor, certo? É o chamado método de Harger. Você pode medir, obviamente, também pelo sangue, né? A taxa de concentração de álcool no sangue ele pode ser determinada pelo macrométrico de Nicot, que consiste na oxidação a quente do álcool pelo bicarbonato de potássio, em meio sulfúrico. Né? Também ele trabalha com a variação de cor, né? O que vai dizer se a quantidade de álcool presente naquele sangue é uma abundância na coloração, que vai desde o amarelo até o amarelo esverdeado. E temos também o método de mais prestígio na dosagem de alcoolemia é chamado cromatografia gasosa, que é um método de grande credibilidade pela especificidade, dado o fato de que nesse método não interferem outras substâncias redutoras. Dosagem de álcool no cadáver. Desde que não tenham começado a surgir ainda os fenômenos ligados à putrefação do cadáver, a dosagem ela pode ser realizada no sangue retirado da via femoral, certo? A putrefação, ela vai produzir etanol e algumas outras substâncias que se assemelham ao álcool. E, dessa forma, pode gerar
um falso positivo. Então, você pode fazer essa medição desde que ainda não tem, o cadáver não esteja em estado de decomposição, de putrefação. Nos casos de morte violenta, principalmente em acidente de trânsito, é aconselhada a prática da dosagem de álcool no sangue, de preferência no sangue periférico, porque é justamente no sangue periférico que se acumula o álcool, você tem uma maior concentração. Outros meios indiretos de determinação da alcoolemia em cadáveres é através da dosagem de álcool no coágulo intracerebral, no líquido cefalorraquidiano, que eu já tinha falado antes, e na medula. A perícia da embriaguez, ela envolve algumas investigações, tipo, no modelo de laudos de exame de embriaguez de algumas instituições médico-legais brasileiras, a gente pode encontrar os quesitos, esses 5 quesitos. O primeiro, tipo, qual material colhido para o exame? Tipo, urina, sangue, né? O segundo é qual a concentração de álcool no material ou seu equivalente de gramas de álcool por litro de sangue. E o terceiro ponto é, acha-se o examinado sob influência do estado de embriaguez alcoólica? O quarto é, apresenta o examinado sinais ou sintomas de estar sob influência de psicofármaco? Porque, tipo, quando você vai fazer uma investigação específica para embriaguez, você tem que determinar se é álcool. A pessoa pode estar em um estado alterado por uso de outras substâncias, que não o álcool. Se ele tiver em estado alterado não por álcool, você vai ter que definir qual é esse psicofármaco, que é aqui o ponto 5. É importante salientar que nessa investigação de embriaguez, a pessoa não é obrigada a se submeter. Por exemplo, ela não é obrigada a permitir que retire seu sangue, né? Ela não é obrigada a fazer o teste do bafômetro, por exemplo, porque você não é obrigado a produzir provas contra você mesmo. O próprio ordenamento jurídico já deixa isso bem claro. Então, não há... Você não vai estar errado e você vai estar, digamos assim, acobertado. Você não é obrigado a fazer prova contra você mesmo. Então, você pode se negar a fazer o teste do bafômetro e você pode se negar também a que colhe o material seu, seja saliva, sangue. Agora, a Samara vai falar para vocês sobre alcoolismo. Olá, pessoal, boa noite. Eu me chamo Samara e eu irei falar sobre o alcoolismo. Como o Jean falou, o alcoolismo ele se diferencia da embriaguez alcoólica, pois ele tem como causa a ingestão continuada e moderada de bebida alcoólica, de modo a gerar uma série de perturbações, configurando em um perfil de personalidade alcoolista. Pois bem, falar sobre o alcoolismo é importante dentro desse contexto de embriaguez alcoólica, que é o tema tratado em nosso trabalho, porque há uma manifestação de efeitos psíquicos, somáticos e neurológicos, assim como nos acometidos pela embriaguez aguda que Jean acabou de falar. Além disso, há a presença de transtornos mentais, modificações no juízo crítico nesses pacientes alcoólatras. O diagnóstico ele é baseado justamente nessas manifestações somáticas, neurológicas e psíquicas, que eu irei descrever mais adiante. Pode passar o slide. Primeiro, as manifestações somáticas. As manifestações somáticas são manifestações visíveis ou sentidas em parte do corpo. São mais marcantes que na embriaguez alcoólica aguda, justamente pela continuidade e por ser crônica. Além disso, essas manifestações se evidenciam nos pacientes com o fígado aumentado, que é chamado de hematomegalia, tremores nas mãos, ventre aumentado, como vocês podem ver na imagem, pescoço fino, entre outras manifestações. Pode passar. Em segundo lugar, existem as perturbações neurológicas, que irão afetar o sistema nervoso. Assim, a intoxicação alcoólica crônica irá acarretar distúrbios metabólicos que determinam fenômenos de natureza degenerativa. E aí vocês perguntam, e o que seriam esses fenômenos de natureza degenerativa?
seriam as alterações nos funcionamentos das células, tecidos e órgãos, afetando os nervos periféricos e, em consequência, dando sinais de inflamação nos nervos, que é chamado de polineurite. Se esses fenômenos incidem sobre nervos cranianos, poderão surgir sinais de polinencefalite superior hemorrágica de Wernicke, e caso comprometam o córtex cerebral, prejudicando a memória, levam à síndrome de Korsakoff. Então, vamos às definições desses três elementos, né? Desses três fenômenos. Primeiro, a polioneurite seria a inflamação dos nervos do organismo, acarretando problemas de ordem motora, como, por exemplo, as mialgias. As mialgias são justamente as dores musculares, justamente por causa dessas inflamações nos nervos do organismo. Em segundo lugar, vem a polinencefalite superior hemorrágica de Wernicke. São basicamente lesões nos nervos cranianos que acarretam focos hemorrágicos. Podem gerar, por exemplo, paralisia nos músculos do globo ocular, paralisia nos músculos da face, que pode ser confundida com AVC, enfim. Em terceiro, vem a síndrome de Korsakoff, que é também chamada de síndrome amnésica. É caracterizada pelo quadro clínico de amnésia, né? A desorientação no tempo e no espaço, e pode acarretar e trazer efeitos, ou afetar, melhor dizendo, a memória recente e a memória anterior ao alcoolismo. E, por fim, existem as perturbações psíquicas. Pode passar o slide. Essas perturbações, elas se revelam nas esferas da atenção, da afetividade, da memória, do senso de consciência, ou seja, no comportamento. E essas perturbações, elas são provenientes dessa ação tóxica do alcoolismo crônico, que poderão determinar várias manifestações ou psicoses alcoólicas, que eu irei mencionar agora. A primeira, como vocês veem aí no slide, é chamada de delírio tremens, que é basicamente a abstinência alcoólica, momento marcado de agitação, angústia, tremores e alucinações visuais, e essa fase ela vai durar de 3 a 10 dias. A segunda psicose é a alucinose dos bebedores. Basicamente, como o próprio nome já diz, são alucinações, mas são alucinações auditivas desencadeadas pelo excesso de álcool, perdurando entre 5 a 30 dias. A terceira seria o delírio de ciúmes dos bebedores. O álcool ele vai afetar muito também a questão emocional, que a pessoa alcoólatra ela vai interpretar o ciúme e a infidelidade conjugal em relação a seu parceiro ou a sua parceira. E, em quarto lugar, tem a epilepsia alcoólica, que é justamente o uso imoderado, né, da bebida, ela causa crises convulsivas semelhantes à da epilepsia e desaparece quando cessam as causas. E, por último, tem as dipsomanias, que é a crise impulsiva e irreprimível de ingerir grandes quantidades de bebidas alcoólicas. E esse sintoma ele persiste, essa psicose persiste por vários dias. Ou seja, é a falta de controle em relação à ingestão de bebida alcoólica. Então, a próxima pessoa a falar será Matheus. Bem, eu vou falar agora sobre os aspectos jurídicos da embriaguez, no caso, que é um tema um pouco mais afeto a gente que é do direito, é algo mais próximo que às vezes a gente até vê estudando a parte de direito penal. Tanto que eu vou fazer muitas referências aqui às tratativas penais, tanto do direito penal material quanto da parte processual. Acho que está no próximo slide. Eu vou começar falando sobre os tipos de embriaguez. E aí são alguns deles que eu vou tratar aqui, mas antes de falar de cada um especificamente, primeiro deve-se levar em conta que na embriaguez, o estado primitivo, no caso, que é o que a gente tem que levar em conta, esse estado primitivo ele é basicamente o estado anterior aos efeitos do álcool. E esse estado anterior aos efeitos do álcool é importante para a gente poder entender esse contexto de embriaguez alcoólica. E aí, detalhe, esse estado primitivo é não só o estado anterior ao álcool, mas também o grau de comportamento do indivíduo. Então, quando a gente junta essas duas coisas, o estado anterior ao álcool e o grau de comportamento do indivíduo, a gente pode entender melhor
como funciona essa parte de pré-embriaguez e aí sim entender melhor o que seriam cada tipo de embriaguez. A primeira delas que eu quero trazer aqui é a embriaguez culposa. Embriaguez culposa, ela decorre da imprudência ou da negligência de beber exageradamente e de não conhecer os efeitos reais do álcool. E aí é necessário destacar que, apesar da pessoa não conhecer os efeitos reais, ela não vai se isentar da responsabilidade dos seus atos, mesmo que isso seja causado por efeitos do álcool. Então é necessário deixar isso bem claro, não se isenta da responsabilidade, ainda que seja embriaguez culposa. Já o segundo tipo de embriaguez é a embriaguez pré-dolosa. Nessa, o agente ele não quer o resultado, mas ele sabe que em estado de embriaguez ele pode vir a cometê-lo. Então, assim, ele assume o risco de produzir esse resultado. Nesse caso, aí é que não se isenta da responsabilidade mesmo. Já o terceiro tipo é a embriaguez fortuita. Na embriaguez fortuita, ela é basicamente uma embriaguez ocasional, que em momentos especiais, tendo origem sempre ali em um erro compreensível e não em uma ação pré-determinada ou imprudente, como era no caso lá da culposa ou da pré-dolosa. E aí, a depender da situação, essa embriaguez fortuita, ela pode vir a isentar o agente da responsabilidade. Então, é uma questão de você analisar caso a caso. Já o quarto tipo de embriaguez é a embriaguez acidental. Nessa, um exemplo muito claro seria de um indivíduo que, por engano, tomasse uma bebida como inócua e se tratasse de uma bebida de grande teor alcoólico. Ou seja, uma pessoa acha que está bebendo, por exemplo, água e quando vai ver a pessoa está bebendo cachaça, por exemplo, que é muito parecido e ela não sabe a diferença do teor alcoólico ali pela aparência. Ou então também um outro exemplo seria de uma pessoa que ingerisse remédio que potencializasse os efeitos de pequenas doses de bebida inócua, ou seja, provocando efeitos que ela não queria. E aí, quando essa embriaguez acidental ela é caracterizada, o agente ele pode gozar do benefício da isenção de responsabilidade. Claro que também, como a fortuita, tem que analisar de caso a caso. Outro tipo de embriaguez é a embriaguez por força maior. A embriaguez por força maior é aquela que a capacidade humana ela não é suficiente para poder prever os resultados ou resistir aos resultados. Por exemplo, no carnaval, em que todos bebem, alguém se entrega a tal procedimento a fim de não ficar em desacordo com o meio e não contrariar os circunstantes. Ou seja, aquela pessoa que vai, o famoso Maria vai com as outras. Então ele bebe porque está todo mundo bebendo e ele se sente pressionado. Ou então, muitas vezes, em razão do trabalho dele, que muitas vezes ele é obrigado a permanecer em um local saturado de vapores etílicos, ou seja, uma situação muito complicada, a pessoa acaba ingerindo bebida. Mas nesse caso aqui, é possível haver uma redução da pena. Haver uma isenção da responsabilidade já é praticamente impossível. Mas uma redução da pena, ela é a mais fácil. Esse é o tipo de embriaguez por força maior. Já a embriaguez pré-ordenada é a forma de embriaguez em que o agente se embriaga com o propósito de adquirir condições psíquicas que favoreçam a prática criminosa. Nesses casos, a lei considera a circunstância como um agravante da pena. No entanto, se o agente já se achava embriagado antes dos fatos e tão somente se aproveita de suas condições para a prática do crime, aí você acaba afastando esse agravante. O outro tipo, que não está aqui no slide, mas eu vou mencionar também, é a embriaguez habitual. Ou seja, existem indivíduos que vivem sob a dependência do álcool. Eles assumem um estado de normalidade, entre aspas, sob o efeito de bebida, equilibrando suas relações equilibrando suas reações e escondendo suas inibições em condições de frequente embriaguez. E o último tipo aqui de embriaguez que eu quero trazer é a embriaguez patológica. Essa embriaguez patológica ela resulta da ingestão de pequenas doses com manifestações intempestivas. E aí é necessário destacar que surpreendem na embriaguez patológica, surpreende porque existe uma desproporção entre a quantidade ingerida e a intensidade dos efeitos. Muitas vezes a pessoa ingere uma quantidade que nem é tão grande, mas os efeitos são muito grandes. Ou às vezes é o contrário também, enfim, vai depender do caso, mas essa é a embriaguez patológica. E aí, para encerrar essa parte de tipos de embriaguez, o autor Weber
ele dividia a embriaguez em 4 tipos, né? Ou seja, é um outro tipo de classificação, além dos que a gente está vendo aí sobre os tipos de embriaguez. Os 4 tipos que Weber trazia, primeiro, era a embriaguez agressiva e violenta, ou seja, aquela embriaguez que ela tem uma tendência ao cometimento de crime e enfim, de provocar saída de sangue, ou seja, coisas que realmente levam a uma violência muito grande. O segundo tipo de Weber é a embriaguez excitomotora. Esse é o nome, um pouquinho complicado, mas embriaguez excitomotora. E essa embriaguez, ela ocorre quando existe um acesso de raiva e de destruição. Ou seja, é um pouco parecido com a violenta, que envolve a questão da raiva e da agressão. A terceira é a embriaguez convulsiva, e nela existem impulsos destruidores e sanguinários. Perceba que o grau de raiva, digamos assim, de sentimento negativo, ele vai aumentando ao decorrer dos tipos que a gente está elencando aqui na doutrina de Weber. E o quarto tipo de embriaguez é a embriaguez delirante. Nessa, ele tem a tendência a uma autoacusação. Então, percebo que já é um delírio muito, muito grande mesmo. Esses são os 4 tipos de embriaguez trazidos por Weber. E aí ressalte-se, a propósito, que todas as formas de embriaguez patológica, que foi aquelas que eu mencionei antes, elas são objeto de grande interesse médico legal. As pessoas se dedicam muito a isso. E aí, quando ela é bem caracterizada, ou seja, depende da situação, ela pode até levar à inimputabilidade. Então, a gente ele pode acabar se eximindo das consequências penais. Mas passando para o próximo ponto, acho que está no próximo slide, eu vou tratar sobre a questão dos aspectos jurídicos no sentido de efeito administrativo e efeito penal da embriaguez. Para tratar disso, é necessário primeiro mencionar o histórico legislativo que trata da embriaguez. No Brasil, em 1997, a embriaguez era tratada como uma contravenção penal. Então, ela não tinha consequências muito rígidas. E aí, ainda em 1997, foi publicado, acho que em setembro ou foi em outubro, o Código de Trânsito Brasileiro, que previa algumas consequências para a embriaguez. Mas aí percebeu-se que o artigo 165 e o 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que é o que trata dessas consequências penais, eram artigos com consequências muito brandas, muito frágeis, que muitas vezes não estimulavam a pessoa a deixar de beber ou a ter mais cuidado. E aí foi em 2008, percebendo isso, que foi publicada a Lei Seca. Ainda que publicada a Lei Seca, as pessoas perceberam que, mesmo assim, as consequências não eram muito evitadas pelas pessoas. E aí, em 2012, foi publicada a nova Lei Seca, que inclusive trouxe mudanças no artigo 165 e 306, que eu mencionei. Com base nesse histórico legislativo, eu queria trazer aqui algumas diferenças da infração de embriaguez no âmbito administrativo e no âmbito penal. Primeiro, no âmbito administrativo, ou seja, as consequências da embriaguez administrativas, elas estão elencadas lá no artigo 165. E aí, só a título de ler esse artigo, para ficar mais fácil de entender, ele diz assim: dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, infração gravíssima. E a penalidade, multa 10 vezes e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Ou seja, analisando esse artigo 165 aqui, você vê que no âmbito administrativo, basta que o condutor tenha feito uso de bebida alcoólica ou de substância análoga, independente de quantidade, para que ele possa sofrer essas sanções. O que basta, ou seja, o que é necessário, é basicamente ele ser influenciado por essa bebida alcoólica ou por essa substância análoga. Não importa a quantidade. E aí a multa, só a título de esclarecimento, é justamente no valor base de R$ 1.915,40, podendo multiplicar por 10, mais a suspensão do direito de dirigir por 12 meses, e aí foi publicado algumas leis depois, que diz que você pode fazer o recolhimento da CNH do autor, além disso você pode reter o veículo até aparecer um condutor hábil, e se caso não aparecer um condutor hábil, aí você vai ser obrigado a fazer uma remoção do veículo. Então essas são as consequências no momento que uma pessoa é pega, no caso, consequências administrativas.
E aí passa-se agora a parte de comprovação da infração administrativa. No caso, essa comprovação ela está prevista no artigo 277 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual diz assim: o condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo CONTRAN, permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine a dependência. E aí perceba que os meios elencados aqui, os meios de comprovação, no caso teste, exame clínico, perícia ou outros procedimentos, são apenas meios exemplificativos. Eles não são taxativos, então muitas vezes são empreendidos até outros meios que não estão previstos aqui nesse artigo 277. E aí, no caso, a gente chega a um terceiro ponto dessa questão da comprovação, que é justamente sobre a infração administrativa por equiparação. Essa infração ela possui algumas divergências doutrinárias na hora de discutir ela. Por quê? Em referência ao parágrafo 3º do artigo 277 do CTB, para o doutrinador Cadete, no caso, uma obra publicada por ele em 2013, o legislador criou uma espécie de infração administrativa por equiparação, pois equipara a negativa do condutor de submissão aos testes e exames à infração do artigo 165 do mesmo diploma legal. E aqui, pegando um gancho no que Jean falou, que era o de não produzir prova contra si mesmo, ele até trouxe um artigo da Constituição, o doutrinador, o Cadete, ele menciona que a redação desse parágrafo 3º trata de uma espécie de coação inconstitucional à produção de provas contra si mesmo. E aí, no caso, violaria o princípio da não autoincriminação. Essa produção de provas contra si mesmo, além disso, também haveria uma violação do princípio da presunção de inocência. Nessa mesma linha de raciocínio, o doutrinador Dibem, também em obra publicada em 2013, aduz que a negativa de realização dos testes ou exames previstos no artigo 277 decorre da livre vontade do condutor e não da imposição da realização compulsória, conforme previsto no parágrafo 3º do citado artigo. Ou seja, ferindo o princípio constitucional da não autoincriminação. E acrescenta ainda que, sendo assim, o mencionado parágrafo não reveste natureza de infração administrativa. Portanto, sua incidência com fim sancionador se revela abusiva ao princípio da legalidade, pois seria aplicável por analogia. Então, essa é uma corrente de pensamento doutrinário. Mas veja que existe uma divergência. Por quê? Por outro lado, no entendimento do delegado de polícia e professor da Academia de Polícia de São Paulo, Rafael Francisco Marcões de Moraes, o princípio da não autoincriminação é aplicado em sua plenitude quando se tratar de infração penal. Ou seja, aquela pessoa que tem direito de conduzir veículo em via pública está condicionada a demonstrar sua aptidão de dirigir. Por isso, ele poderia ser obrigado, e isso não violaria o princípio da não autoincriminação. Então, percebe que existem essas divergências doutrinárias. Então, esses são os efeitos da embriaguez em âmbito administrativo. Já os efeitos penais, que está no próximo slide, eles estão elencados no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. E aí, lendo esse artigo rapidamente, ele diz assim: conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, penas, detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Percebe que já existe uma diferença no efeito penal para o efeito administrativo. E aí, analisando esse artigo, a gente pode verificar que para a caracterização do crime de embriaguez, ou seja, efeitos penais, é necessário que o condutor esteja com a sua capacidade psicomotora alterada. E isso em razão da influência do álcool ou de outro tipo de substância psicoativa que cause dependência. A pena são de 6 meses a 3 anos, mais a multa, mais a suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. E aí a gente vai ver que ocorreu algumas alterações penais na lei seca, principalmente com relação às alterações do artigo 306. Essas alterações do artigo 306, elas ocorreram com o sentido de aperfeiçoar
a lei torna ela mais rígida para desestimular as pessoas a cometerem esse crime, porém ela traz algumas questões que estão em abertas, que a gente precisa pensar e tentar resolver. E aí, para o doutrinador de bem, que eu já mencionei, em sua obra de 2013, ele diz o seguinte: o novo preceito, ou seja, o novo conteúdo do artigo 306, em uma leitura preliminar, parece apresentar mais problemas do que soluções, principalmente em relação à sua aplicação. Nesse sentido, surgem alguns questionamentos sobre essa redação. Por exemplo, qual seria o bem jurídico tutelado frente à nova proibição? Além disso, o que se trata capacidade psicomotora alterada do condutor? Ou seja, expressão essa mencionada no artigo 306. Além disso também, como é que o álcool e as drogas devem influenciar no motorista na condução do veículo automotor? Eu percebo que essas questões são muito abertas e são importantes na hora de você aplicar a lei. Para o primeiro questionamento que eu trouxe, o magistrado, ele interpretando o tipo penal, 306 no caso, ele entende que o magistrado ele tem a tarefa de analisar sobre qual bem jurídico é estendida a proteção penal definida pelo legislador, individual ou coletiva. Essa é a tarefa do magistrado. Já em outra linha, o doutrinador Fernando Capes, ele aduz que o objetivo jurídico protegido no crime de trânsito é a segurança viária, construindo o que acredita ser um bem jurídico coletivo, pois qualquer ação de risco no trânsito configuraria uma lesão à segurança viária. Percebo que já existem alguns desenhos de pensamento, algumas linhas de raciocínio sobre essas questões, mas são questões muito abertas que a gente tem que se debruçar ainda. E aí, já no que tange a questão da comprovação da infração penal, os instrumentos para essa comprovação estão presentes no artigo 155 até o artigo 239 do Código de Processo Penal. Os instrumentos de provas, eles são basicamente a perícia, os documentos, os depoimentos e alguns outros instrumentos que também são admitidos pelo direito. Mas os mais importantes aqui são a questão da perícia, que é muito utilizada até pelos legistas, os documentos e os depoimentos. Essas são a parte de comprovação da infração penal. E aí, o último ponto aqui dos aspectos jurídicos, para eu passar para o Otávio, que ele vai fazer as conclusões, diz respeito à natureza do crime de embriaguez ao volante. Perceba que a alteração da redação do artigo 306 que eu mencionei trouxe à tona a discussão doutrinária relativa à classificação da natureza do crime, onde correntes divergem quanto à classificação do crime de perigo abstrato e o crime de perigo concreto. O doutrinador Cunha, por exemplo, em uma obra também de 2013, ele faz uma distinção entre o crime de perigo abstrato e o crime de perigo concreto, em que no primeiro, ou seja, no crime de perigo abstrato, o risco advindo da conduta é absolutamente presumido por lei, bastando a violação da norma, e já no segundo, o risco ele deve ser comprovado, devendo a acusação demonstrar que a conduta trouxe um perigo real para determinada vítima. Essa é a linha de pensamento do doutrinador Cunha. Já para Cabete, que eu mencionei anteriormente, também em obra de 2013, na hipótese de prevista no parágrafo 1º do inciso 1 do artigo 306, quando a conduta for constatada pela concentração de álcool igual ou superior a 6 decigramas por litro de sangue, ou igual ou superior a 0,3 miligramas, qualquer conduta que necessitasse ser comprovada, ser comprovada precisaria da análise dessa natureza do crime de embriaguez. Entretanto, na hipótese do parágrafo 1º, inciso 2 do mencionado artigo, quando a conduta for constatada pelos sinais que indiquem alteração da capacidade psicomotora, o doutrinador sustenta que, nesse caso, o crime será de perigo concreto, porque, e aqui já concluindo, seria indispensável a demonstração da alteração da capacidade psicomotora do motorista, de forma que prejudicasse a condução do veículo automotor e colocasse em risco tanto a sua integridade física como as de terceiros. Então, esses são os aspectos jurídicos, é muito complexo, existem muitas questões abertas, mas que já foram tratadas, pelo menos de modo resumido, aqui no trabalho. Agora eu passo para o Otávio, que ele vai efetuar as conclusões do trabalho.
Boa noite a todos, eu sou Otávio e vou fazer a parte da conclusão. A princípio, eu gostaria de falar sobre a questão do nosso tema. Nosso tema foi a respeito da embriaguez e todos os seus desdobramentos. O estudo foi aprofundado pelos colegas, foi dissecado. Iniciou-se com a Annelise falando muito bem sobre as diferenças entre embriaguez alcoólica, alcoolismo e alcoolemia. Ela passou pela parte das bebidas alcoólicas, os seus tipos, né, bebidas fermentadas, destiladas, bebidas alcoolizadas. Em seguida tivemos a parte de Jean, que também foi muito bem ao aprofundar o tema da embriaguez alcoólica aguda. Ele trouxe também todas as suas complicações e suas causas. E para acrescentar na parte de Jean, é necessário para a conclusão entender como ocorre problemas nos casos em que a intoxicação é alegada em defesa. Saber se o agressor estava realmente embriagado. Foi a segunda fase que Jean falou, né, a respeito das fases. Ele citou 3 fases, é a segunda fase. A evidência médica, ela muitas vezes, ela ajuda a se chegar a uma conclusão correta. E aliado a isso, um dispositivo que tem sido muito utilizado no Brasil, né, se tornou comum, mas também no mundo todo, ele é determinado para determinar a condição alcoólica de uma pessoa, né, é o bafômetro. Acho que muita gente até já fez a utilização, já foi requisitado fazer o exame do bafômetro. Ele é um equipamento que está comum em blitz e normalmente é encontrado na parte à noite, né, quando o consumo de bebida alcoólica normalmente é mais comum. Em seguida tivemos a parte de Samara e ela veio a tratar a parte do alcoolismo, né? Ela veio muito bem falando a respeito do conceito, o diagnóstico, as causas, as consequências do alcoolismo, suas manifestações, né? Mostrou até com exemplos de fotografia como se dá o alcoolismo na prática. E a parte dela também, um adendo que eu gostaria de fazer é a respeito a situação atual no Brasil. Foi divulgado pelo IBGE em 2018 uma pesquisa que mostra que o consumo de bebida alcoólica aumentou em linha. E ele é ainda menor no caso das mulheres, né? A parte das mulheres é menor em relação ao consumo do álcool. Porém, o avanço desse hábito entre elas foi superior ao dos homens. E isso puxou o número geral. Foi o que foi analisado pelo IBGE. Esse caso do álcool, foi destacado que ele é mais difundido entre as pessoas, né? A questão do álcool, ele é algo que está enraizado, principalmente aqui no Brasil, como algo da cultura brasileira, algo tradicional e que está presente no cotidiano. O IBGE citou que 36% das pessoas que têm ensino superior fazem consumo de bebida alcoólica 1 ou mais vezes por semana, né? E isso já mostra que, de fato, o álcool é parte do cotidiano do brasileiro comum, brasileiro médio. E o interessante na pesquisa do IBGE é que ele conclui acertando que o percentual de consumidores assíduos do álcool ele vai caindo cada degrau de instrução. Ele chega a 19% de consumidores no público que não tem nenhuma instrução completa. Então, há um dado que ele chega a ser chocante, porque normalmente a gente considera que a embriaguez e o alcoolismo são mais comuns para pessoas com menos instrução, com menos informações. E a prática tem se mostrado o contrário. Tem se mostrado que o fenômeno da embriaguez e o fenômeno do alcoolismo, que por vezes andam juntos, eles têm sido inimigos da população com acesso a informações, da população bem instruída. Então, nosso grupo buscou trazer à tona todos esses quesitos, todas essas informações a respeito de causas, de consequências, para exatamente mostrar que existem informações que estão sendo divulgadas socialmente que são falsas e precisam ser mostradas informações teóricas e empíricas para provar que a situação é crítica. Em seguida, chegou o Apolônio com os aspectos jurídicos, né, da questão da embriaguez. Ele fez a conceituação por divisão de tipos de embriaguez e também, adicionando-se a ele, um tópico importante, porque é notório que o Código de Trânsito brasileiro ele passa por alterações constantes, como a maioria das legislações. A maioria dos códigos estão sempre se atualizando para atender melhor a população. E o Código de Trânsito foi modificado no último mês, né? Ele sofreu uma alteração agora no mês de abril, e foi nesse quesito, principalmente no exame toxicológico. A janela de detecção do exame toxicológico ela era mais reduzida, e agora será feito um novo tipo de exame que permite identificar o uso regular de drogas e álcool
nos últimos 90 dias. E quem não realizar o exame nos prazos previstos pelo Código vai cometer uma infração gravíssima e multa multiplicada por 5 vezes. Então, o que a gente tem adicionado aí é que as atualizações do Código, elas estão indo de acordo com as atualizações da sociedade. Com o consumo desenfreado do álcool, consumo desenfreado de toxicológicos, as normas precisam se equiparar a esse uso, a essa condição. E isso conclui que o trabalho é de extrema importância para não só conscientizar as pessoas, mas para mostrar as evidências de que o álcool em si, ele engloba várias situações que estão presentes tanto na medicina, como pode ser visto, no direito, pelas normas, e também na sociedade, acima de tudo. Para terminar, gostaria apenas de mas citar uma pesquisa que foi feita no país na década passada. Foram realizados estudos pela Carline Cotrin, essa foi em 2000, em 4 capitais brasileiras, e mediu que existia o consumo de bebida alcoólica em 92% das vítimas de acidentes de trânsito em uma semana típica. A presença de qualquer teor alcoólico foi encontrada em 61% da amostra e 16% da amostra tinha um teor alcoólico acima de 0,6 gramas por litro. Então, entre as vítimas fatais, a presença de álcool foi ainda maior. 53% testaram positivo. E isso mostrou que as vítimas intoxicadas são ainda maiores em situações como o Carnaval, por exemplo, ou o São João. Situações de eventos. A Oliveira e Melcop, em 1997, constatou que 80,7% das vítimas de acidentes de trânsito testaram álcool positivo em estudo realizado no Recife. E em São Paulo, 384 vítimas de causas externas que compareceram ao pronto-socorro de um hospital foram testadas aleatoriamente e os resultados mostraram que 21,8% dessas vítimas de acidente de trânsito apresentavam consumo de bebida alcoólica. E 43% das vítimas de agressão que chegavam também no pronto-socorro tiveram também resultado positivo para o consumo de bebida alcoólica. Uma pesquisa mais recente em Diadema, do ano de 2013, mostrou que 30% dos motoristas estavam dirigindo sob a influência e 22% estavam acima dos limites legais de 0,6%. Então isso nos mostra que o problema da embriaguez e do alcoolismo, ele tem afetado a população brasileira de forma direta. Ele atinge lateralmente, atinge indiretamente e atinge todos os polos que são essenciais para a população, né? Atinge o polo da medicina, o polo do direito e o polo social. E, em nome do grupo, eu gostaria de agradecer a vocês por ter assistido nossa apresentação, por ter acompanhado, e espero que todos tenham gostado e entendido. Obrigado.